Capítulo 1039. Um relâmpago riscou o céu profundo e escuro, iluminando toda a cidade de prata. No entanto, não durou muito e logo desapareceu na escuridão, devolvendo o mundo ao seu estado de escuridão total. Depois que Derek Berg abriu os olhos, ele imediatamente saiu da cama e correu para a porta. Ele diminuiu o ritmo enquanto caminhava, sua expressão claramente conflitante. Como devo mencionar a relíquia do Criador ao chefe? Dizer diretamente ao chefe que um item chamou minha atenção? Não. Embora, de acordo com o senhor enforcado, o chefe tenha um entendimento tácito em relação a tais assuntos, não posso ser muito direto. Derek sempre foi um jovem de pele sensível. Mesmo quando seus pais eram vivos, ele raramente fazia pedidos de itens. Fez uma pausa, tentando seriamente relembrar as discussões com a senhorita Justiça, o senhor enforcado e o resto dos membros do clube de tarô, na esperança de imitá-los e encontrar um motivo razoável. Depois de simular os possíveis acontecimentos o dia todo, Derek mordeu o lábio e decidiu ser direto. Carregando o rugido do Deus do Trovão, ele abriu a porta, saiu pelas ruas e se dirigiu às torres gêmeas que ficavam ao norte da cidade. Ao longo do caminho, muitos residentes da Cidade de Prata saíram de suas casas, sorrindo enquanto se reuniam no campo de treinamento. Este período era a época da colheita da grama da Cara Negra, um festival para a Cidade de Prata oferecer oferendas de sacrifício ao Criador. Foi também um dos raros dias em que as pessoas puderam se sentir felizes no fundo de uma escuridão com duras condições de sobrevivência. Vendo crianças pulando e adultos usando amuletos e anéis de grama da Cara Negra enquanto ouviam suas discussões e cantos, o coração de Derek se acalmou enquanto seus passos ficavam mais firmes. Chegando ao pináculo das Torres Gêmeas, ele passou a mensagem e encontrou o chefe do conselho de 6 membros, Colin Iliad, em uma sala específica no topo da torre. Este caçador de demônios estava com o cabelo bagunçado e grisalho como sempre, não tendo se esforçado para penteá-lo. As rugas em seu rosto eram bastante profundas, deixando cicatrizes antigas, profundas ou distorcidas. Seus olhos azuis claros estavam profundos de experiência, como se pudessem ver através de uma pessoa. Depois que Derek o saudou, ele acenou com a cabeça e disse: "Como está sua compreensão da poção do sacerdote da luz?" Isto se referia à convergência da espiritualidade e à correspondente familiaridade com os vários feitiços teúrgicos. Derek respondeu de maneira franca: "Quase entendi. Sim, não há pressa. Os demais membros da equipe de expedição ainda não fizeram preparativos. Eles ainda precisam de um certo tempo, assim como Lovia. Ela está reunindo e procurando os ingredientes necessários para seu avanço." Colin Iliad fez uma menção casual. Na verdade, a anciã Lovia também participará da expedição à corte do Rei Gigante. Ela está tentando se tornar uma semideusa? Derek ficou surpreso ao perguntar sem esconder nada. Anciã Lovia tem a fórmula da poção subsequente? Este foi um problema que atormentou esta anciã pastora durante todo esse tempo, impedindo-a de se tornar uma semideusa por anos. Sim, Colin deu uma resposta afirmativa, mas não deu explicação. Em vez disso, ele perguntou: "Há algo desta vez?" Derek ficou ansioso quando ouviu isso. Ele não fez um pedido, mas disse diretamente: "Excelência, descobri uma relíquia do Criador. Corresponde ao caminho do Sol, sequência 4, sem sombra." O alto e musculoso Colin em uma camisa de linho estreitou os olhos enquanto a expressão em seus olhos mudava. Essas emoções complexas e indescritíveis fizeram Derek congelar no local, fazendo-o esquecer momentaneamente o que estava prestes a dizer a seguir. Em meio a um silêncio indescritível, o caçador de demônios Colin disse em voz profunda: "Relíquia."
As pupilas de Derek se contraíram quando ele percebeu que acidentalmente mencionou algo de grande significado. Ele sentiu dor pelo fato de o Criador ter sido comido por muito tempo, sabendo que ele havia caído completamente, para nunca mais retornar. Isso o fez desenvolver a ilusão de que era bom senso. Diante da pergunta e do olhar do chefe, Derek ficou em silêncio, momentaneamente sem encontrar uma explicação. Ele hesitou por alguns segundos e finalmente abriu a boca com grande dificuldade. Sim, relíquia. Os reis traíram o Senhor. Ele subconscientemente usou o termo que o eclesiástico da Cidade da Tarde usou para se referir aos reis dos anjos. Colin olhou para Derek, seus olhos azuis claros aparentemente perdendo o foco temporariamente. Este caçador de demônios permaneceu em silêncio por um longo tempo e depois de quase um minuto ele disse calmamente: "Entendi." Sua voz subconscientemente ficou mais profunda. Ele não perguntou onde estava a relíquia do Criador que Derek havia descoberto, ou como ela era e qual era sua utilidade. Seus olhos recuperaram a profundidade quando ele não continuou o assunto. Em vez disso, ele disse: "Você já se tornou um sequência 5. Você tem o direito de saber quais artefatos selados sagrados a Cidade de Prata possui. Assim que você conseguir convergir sua espiritualidade e compreender plenamente os feitiços teúrgicos, eu lhe darei as informações correspondentes e o levarei ao local onde eles estão selados. Se você tem afinidade com um dos artefatos selados sagrados e pode reduzir seus efeitos negativos, você pode empunhar um." A afinidade que ele mencionou aqui referia-se à semelhança entre a psique de Derek e a marca psíquica remanescente do Beyonder de alta sequência no artefato selado. Poderia reduzir os terríveis efeitos negativos, enganando-o até certo ponto. Na Cidade de Prata, não faltavam características de Beyonder e ingredientes comuns. Além disso, todos conheciam o método de atuação. A única coisa que os impedia de avançar eram os rituais. Às vezes, sem uma fórmula de poção, isso não impedia um sequência 8 de avançar para a sequência 7, ou a sequência 7 para 6. Contanto que alguém tivesse avançado corretamente através do consumo de poções na vez anterior, e as tivesse digerido completamente, se alguém estivesse disposto a correr o risco, poderia tentar consumir diretamente uma característica de Beyonder para avançar. As chances de sucesso não eram muito baixas, mas da sequência 6 a 5, sem a ajuda de um ritual, as chances de sucesso eram muito baixas. Portanto, na Cidade de Prata, havia muitos Beyonders da sequência 6, mas a sequência 5 e superior tornaram-se raras. Era um nível que mereceu sérias considerações. Por que o chefe mencionou isso de repente? Ele quer dizer que posso escolher um artefato selado sagrado para trocar pela relíquia do Criador. Eu nem mencionei isso ainda. Sim, primeiro vou oferecer a informação ao Senhor Louco e ver qual item irá agradá-lo. Derek ficou atordoado por um momento antes de chegar a uma conclusão. Ele assentiu pesadamente. Sim, Excelência. Ele não disse mais nada enquanto se despedia e se preparava para participar da colheita. O caçador de demônios Colin observou sua figura desaparecer enquanto caminhava lentamente até a janela e lançava seu olhar para o altar perto do campo de treinamento. Já havia muitas pessoas reunidas lá. Eles estavam circulando o altar do Criador e usando danças antigas para agradar a divindade. Outros cantavam louvores à poderosa existência. Eles tinham sorrisos óbvios em seus rostos, seus olhos cheios de esperança e expectativa. Era como se o Criador retornasse se eles aguentassem por mais alguns anos, e todas as dificuldades chegariam ao fim. Tais expectativas foram repetidamente destruídas nos últimos 2 ou 3 milênios, mas surgiram, uma e outra vez, para apoiar os seus corações na resistência ao desespero e aos fardos.
Colin Iliad ficou perto da janela e observou atentamente. Reticências. Backlund, Rua Boquilund, número 160. Depois de retornar do nevoeiro cinzento para o mundo real, o coração de Klein ficou pesado. A página do Diário do Imperador Roselli permitiu-lhe compreender os segredos do espectador. Ele entendeu o quão perigoso seria para ele continuar investigando o rei. Mesmo com a Igreja da Noite Eterna e as bênçãos da deusa, não seria completamente seguro. Tem a ver principalmente com a digestão da deusa sobre a singularidade do caminho da morte. Ela não será capaz de descer por um longo período de tempo. Espero que o Senhor das Tempestades e o Deus do Vapor e da Maquinaria possam reagir em tempo hábil no momento crítico. Independentemente disso, com a Madame Ariana, Will Alception e Palais Zoroaste, mesmo contra um rei dos anjos, não é um resultado que significa destruição certa. Mesmo se eu morresse, eles ainda teriam uma chance de agarrar meu cadáver. Quanto mais eu aguentar, maiores serão as chances de minha sobrevivência aumentar. Klein aliviou seu estresse fazendo um comentário autodepreciativo. Anteriormente, acima da névoa cinza, ele já havia decidido o foco de sua investigação. Era perseguir a Santa Branca Catarina e a Demônia Trice, cuja sequência atual era desconhecida. Quanto a Vin Rambis, desde que não tomasse a iniciativa de contatar a senhorita Justiça, não tentaria procurá-lo, caso contrário, ele poderia sofrer um acidente do qual não conseguiria se defender. Por um lado, estou aguardando a resposta da senhorita Julgamento e, por outro lado, devo tentar ver se consigo encontrar a contra-almirante da peste. Usando a conexão de sangue delas, posso tentar me conectar com a Santa Branca. Isso não é muito realista. As 3 igrejas definitivamente tentarão esse método, então a seita da demônia definitivamente irá contra-atacar isso. Mais tarde, pedirei a Danites que procure por itens relacionados à contra-almirante da peste, e usarei a habilidade da névoa cinza para interferir e proteger. Sim, também vou perguntar a Anderson. Isto não é muito urgente. O crucifixo do Sem Sombra ainda está sendo testado. Klein retraiu seus pensamentos e saiu da cama. Ele já havia usado a supressão da névoa cinza para unir o crucifixo do Sem Sombra e o item místico, Dedo Quebrado. Ele queria ver se a característica de Beyonder seria eliminada. Depois de descansar um pouco em casa, Klein trocou de roupa e saiu com seu valete, Enune. Ele planejava orar na Catedral do Santo Samuel antes de visitar a Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Luen. Este manobrista valete não era realmente o vencedor, mas sim Conas Kilgore. O verdadeiro vencedor foi transformado em carne com a flor de sangue e estava escondido dentro do estômago do Conde dos Caídos. O clima de Backlund ultimamente era frequentemente sombrio. Os lampiões a gás ao redor da estrada ainda não estavam acesos, mas as casas dos 2 lados da rua já estavam iluminadas. Klein assistiu tudo isso sem expressão. Ele viajou de carruagem da rua Boquilund até a rua Phelps. Ele primeiro foi à Catedral do Santo Samuel para orar antes de usar cartola e bengala, e caminhar até a Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Luen. Ao se aproximar da porta, ele ouviu um toque. Viu a senhorita Audrey andando em uma bicicleta modificada que não tinha barra horizontal e era bastante requintada. Ela havia saído de um beco. Estava usando um vestido branco liso e um par de sapatos de couro preto. Seu cabelo loiro estava preso enquanto seus olhos verdes estavam abertos na estrada. Sentado na garupa atrás dela estava um Golden Retriever que conseguia manter a estabilidade, não importando o quanto a bicicleta balançasse. Ao notar o elegante cavalheiro de costeletas brancas, Audrey sorriu abertamente e cumprimentou em tom alegre. Bom dia, Sr. Dantes.
Boa tarde, senhorita Audrey. Você parece estar de bom humor? Klein observou enquanto ela apertava o freio e usava o pé para se apoiar. Audrey franziu os lábios enquanto seu sorriso se iluminava um pouco. Você tem razão. Estou realmente de bom humor. Depois de andar nisso por um tempo, todos os meus problemas desapareceram. Nota: 1. O orador. Ponto.